Pronto, pessoal, dando continuidade aí, nós vamos ver depressão, tá? A depressão, ela entra nos transtornos depressivos, né? Entra aí nos F30. A depressão especificamente é no F32, tá? E daí a gente vê que a depressão é um transtorno do humor, caracterizado por angústia, desânimo, rebaixamento do humor, humor triste, e pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida. Tá? Existe algumas literaturas, elas falam em três classificações da depressão. A depressão leve, a depressão média e a depressão grave. A depressão leve seria aquela onde o paciente ele consegue conviver muito bem com a sua doença, né? Ele geralmente é um paciente não intensivo, em monitoramento não intensivo, né? Ele vai para o CAPS uma vez por mês, apenas, muitas vezes para a questão do medicamento, tá? Então ele consegue viver normalmente. Trabalho normal, ambiente em casa normal, tá? Então ele consegue controlar muito bem a sua depressão. Em momentos que ele acha que vai ter crises, tá? Então ele busca, né, logo o serviço, né, e fala com o profissional, vê a questão, né, das terapias, e daí a crise ela é sempre mais amena. Tem a depressão média, né, que algumas vocês vão encontrar moderada, tá? O paciente ele consegue viver com a doença, tá? Ele também pode ser um paciente em monitoramento não intensivo, só que as crises que ele apresenta são mais agressivas, tá? Então, nos períodos de crise, ele não consegue ter a sua vida normal, ele não consegue ir para o ambiente de trabalho, tá? Então, ele fica isolado, fica com a sua tristeza, as suas angústias, né, os seus pensamentos negativos, até que ele consiga sair da crise, tá? E a depressão grave é aquela onde o paciente ele vivencia a doença. Ele não tem uma vida, ele tem a doença. Então ele não trabalha, ele não interage com as pessoas da casa, tá? Ele é um paciente em sistema em monitoramento intensivo, tá? E alguns deles a gente não consegue ficar em monitoramento intensivo porque eles nem conseguem ir ao CAPS, tá? Então fica o atendimento através das visitas domiciliares. Então seria o paciente, vocês imaginem a cena, né? Um paciente onde ele não liga mais para alimentação, tá? Onde ele quer morrer, onde ele não liga mais para higiene, para aparência, tá? E esse paciente ele precisa ser observado porque ele pode também estar apresentando, dentre os pensamentos negativos, a questão do suicídio. Tá? Então, é um paciente que agora precisa de atenção e de cuidados. Chora demais, não fala, tá? É um paciente mutista, tá? Não fala não porque é mudo, mas porque ele não quer esse diálogo. Isolamento total, tá? E sempre a presença aí de pensamentos negativos, de morte mesmo. Eu coloquei essa questão aqui da falta de informação, né, porque a depressão ela é muito diagnosticada pelas próprias pessoas, né? A gente volta e meia encontra uma pessoa dizendo, fulano é triste, acho que ele com depressão. A gente escuta muito isso, né? As próprias, né, o senso comum dando diagnóstico aí do fato da pessoa estar triste por muito tempo, é porque já está com depressão, né? E também a questão das pessoas que têm depressão, que não têm
essa energia diante da vida, não tem o prazer diante da vida, né? Muitas vezes isso é considerado para as pessoas de convívio como preguiça, né? Como acomodação, como frescura, como não tem o que fazer, não tem Deus, tá? A gente volta e meia escuta também nessas informações. Então, o desânimo, o isolamento e o desinteresse por questões importantes como família, emprego e saúde, sem uma explicação clara e objetiva, fazem com que a pessoa com depressão seja visto como preguiçoso, acomodada, como cheia de frescura ou que não tem o que fazer, ou que não tem Deus, tá? Então, essa falta de informação muitas vezes está aí, né, diagnosticando as pessoas que estão apenas tristes com depressão, tá? E ignorando o diagnóstico de depressão de outras pessoas, tá? Daí a importância do acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Daí a importância do acompanhamento do CAPS. Os dados aí. De acordo com a população mundial, né, 10 a 15%. Esse aqui é um dado de 2020, tá? A depressão iria atingir 15 a 20%, né, da população mundial, e ele ocupa o segundo lugar entre as causas de ônus geradas pelas doenças degenerativas e mortes prematuras, segundo a Organização Mundial da Saúde, tá? E, pessoal, de acordo com os dados do INSS, antes de ontem eu estava até, né, buscando esses dados, ele é o primeiro lugar nos afastamentos do trabalho, tá? Dentre os transtornos mentais, ele está no primeiro lugar dentre os afastamentos de trabalho, né, os benefícios aí. Aí, devido àquele dado, né, das pessoas, da má informação, eu trouxe esse slide para vocês, para a gente comparar o que é tristeza e o que é depressão. Tristeza é uma reação emocional normal às inúmeras situações frustrantes que a vida nos coloca. Esse período não costuma exceder 6 a 8 semanas, e quase sempre a pessoa tem consciência dos motivos que causaram seu sofrimento. Tá? Então, eu estou triste, eu tenho um motivo. Dependendo do motivo, essa minha tristeza ela pode durar dias. Né? Por exemplo, a morte de uma pessoa, algo que a gente passou, tá? Um trauma, por exemplo. Tá? Isso vai me trazer tristeza, eu sei a causa, e isso vai durar por algum tempo, tá? E vai se acabar. E também a tristeza, nós não vamos estar todo o nosso dia tristes. Em algum momento, por mínimo que seja, a gente acaba sorrindo por alguma situação, tá? Por pouco tempo, mas a gente acaba sorrindo mesmo tendo, né, o sentimento de tristeza dentro de nós. A depressão apresenta maior intensidade, revelando angústia, autodesvalorização e desmotivação que podem se proteger por meses ou anos, tá? Comprometendo a vida pessoal, social, profissional e familiar do deprimido. Carrega conteúdos inconscientes e processos psicológicos. Essa situação frequentemente requer apoio profissional. Tá? Então, será que uma pessoa, né, que é desmotivada, tá, ela vai ter, né, vontade de fazer algo? Tá? Como as informações, né, as más informações dizem, ela não faz por preguiça, tá? Pessoal, não há uma energia, tá?
não há uma motivação, um fator causal, tá? Para que essa pessoa venha a, né, sair do seu quadro para fazer algo, sair da situação em que ela está para fazer algo, para arrumar uma casa, tá? E isso nas depressões graves, né? Da depressão realmente naquela que o paciente ele apresenta sentimentos negativos, ele apresenta pensamentos negativos e na realidade o objetivo dele é ficar ali e morrer ou morrer logo, tá? A fisiologia, como eu falei para vocês, né, dos transtornos mentais, né, a gente vai ver aí uma alteração, uma mudançazinha aí na esquizofrenia, tá? Mas ela vem a questão dos neurotransmissores, tá? E aqui na depressão, né, e todos os transtornos são também considerados como fatores causais, porque é uma mudança fisiológica. Então, é a questão da diminuição desses neurotransmissores, tá? Então, vocês vejam, né, que esses círculozinhos azuis, eles são os neurotransmissores, né? Numa pessoa normal, esse neurônio aqui, ele está cheio desses círculos azuis, tá? Cheio desses círculos azuis. E o neurônio receptor, isso aqui é o transmissor, né, que está produzindo os neurotransmissores. No neurônio receptor, todos esses receptores vão estar cheios, né, desses círculos azuis, vão estar cheios de neurotransmissores sendo recebidos. Isso no normal, tá? Numa pessoa com transtorno, ele vai haver o quê? Uma diminuição na produção desses neurotransmissores. Logicamente que a diminuição da produção, né, vai diminuir o quê? O fluxo dentro do neurotransmissor receptor, tá? Então, veja aqui, ó, a escassez, né, os receptores, né, na nossa figura aqui, só um receptor está recebendo, né, a informação aí do equilíbrio do comportamento, da memória, do humor, tá? Então, as medicações, né, elas vão fazer com que haja um aumento da fabricação desses neurotransmissores para que o fluxo entre o neurônio transmissor e o neurônio receptor, ele aconteça, tá? Daí o paciente, ele tende a ir melhorando, tá? Além da questão psicológica, né, das terapias que vai fazer com que o paciente veja a situação de outra maneira, que essas memórias vão para o inconsciente, né, a tudo aquilo que o psicológico e o psicólogo vai trabalhar dentro da terapia. Dentro da depressão, né, os neurotransmissores que nós temos aí, né, a serotonina, que interfere aí no humor, na ansiedade e no comportamento agressivo. Causa desordens de humor, aparecem com a diminuição liberada de serotonina no sistema nervoso central. O apetite é reduzido por drogas que elevam a serotonina no encéfalo. E o comportamento agressivo e suicida ocorre uma redução dos níveis de serotonina no encéfalo. Então, o que é que acontece aí? A serotonina, ela é responsável pelo nosso humor, tá? Pelo nosso comportamento. Com a diminuição da serotonina, né, do fluxo da serotonina, o que é que vai acontecer? O nosso humor, ele vai ficar alterado. Então, a pessoa com depressão, né, ela vai apresentar instabilidade de humor, tá? Ela vai apresentar instabilidade afetiva. Por isso, daí, ocasionando aí a tristeza, tá? Ela não vai ter mais momentos de alegria, ela vai ter momentos de tristeza, ok? Além disso, a questão do comportamento. O comportamento, ele se torna agressivo, e esse comportamento, ele aumenta a agressividade devido, muitas vezes, o paciente ser mal interpretado.
no sentido de que é preguiça, é frescura, é invenção, tá? Os medicamentos antidepressivos, né, eles reduzem aí a questão do apetite, tá? Então, isso tem que ser trabalhado com o paciente, né, para que ele, né, ingira alimentos aí mais saudáveis, né, para que não haja aí uma necessidade, né, de hospitalização, né, uma necessidade, um fator causal aí para a desnutrição, certo? A noradrenalina, ela é alterada na depressão. A noradrenalina, ela também trabalha a questão do humor, tá? Então, daí a tristeza patológica que muitas vezes, né, está presente aí no paciente com depressão grave. Aí nós temos aqueles fatores determinantes que nós trabalhamos, né? Os fatores psicológicos e sociais, muitas vezes são consequência, tá? E não a causa da depressão. Menino, pelo amor de Deus. O estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, provavelmente genética, e o número de casos da depressão é estimado em 19%, tá? Então, pessoal, tá? Então, pessoal, entra aqui os fatores físicos ou biológicos, entre os fatores ambientais e entre os fatores psicológicos, tá? Dentre os fatores psicológicos, nós temos aí, né, a questão do enfrentamento, né, da predisposição que esse paciente já vai apresentar devido aí à questão genética. E como nós já vimos, né, não há, a ciência ainda não comprova, né, mas há uma predisposição, principalmente, né, das pessoas que têm aí parentes de primeiro grau, né, como mostra aqui, né, que o estudo mostra que se um dos pais tem depressão, o risco do filho ter depressão é 3 vezes maior, tá? Então, entra o psicológico, né, a questão do enfrentamento, a questão da formação desse psicológico, da estrutura psicológica, para que a pessoa, né, devido à diminuição dos transmissores, venha a desenvolver aí a depressão. As mulheres sofrem mais, né, as mulheres têm o dobro de chance de vir a desenvolver o distúrbio depressivo por conta da instabilidade emocional a que estão sujeitas. Além disso, as mulheres estão mais sujeitas à ocorrência de eventos estressantes como o parto, né? Além disso, né, a questão da jornada de trabalho. Mulheres que trabalham fora de casa e dentro de casa, elas têm uma sobrecarga de trabalho mais estressante, né? Além dos afazeres domésticos, elas têm os afazeres do próprio trabalho. Isso tende a aumentar o estresse, né, para aquelas mulheres que já têm filhos, né? Então, além da questão do cuidar dos filhos, a questão de cuidar da sua própria casa e cuidar do seu trabalho, tá? Então, a sobrecarga de estresse, tá, tende a aumentar nessa mulher e devido, né, à questão do fluxo dos neurotransmissores. E a própria questão ambiental, os estresses, se ela não tiver um psicológico bem preparado para tudo isso, tá, ela pode vir a desenvolver a depressão, ok? Doenças crônicas também podem ser causadores aí da depressão. Vivenciar um estresse constante, sofrer com dores, debilitação ou incapacidade física, medo de morrer e alterações no estilo de vida são alguns dos problemas que um portador de doença crônica sofre, tá? Então, aqueles medos constantes, né, que a pessoa que sofre de doenças crônicas, ele apresenta, né?
a questão desses medos constantes de morrer, a questão de perder um membro, tá? Então, isso vai depender, né, da estrutura psíquica do paciente, como ele vai se comportar diante de determinada doença, né? É por isso que, às vezes, né, a gente, né, mesmo diante do princípio ético da veracidade, né, de se dizer a verdade ao paciente, nós temos que ver, né, como esse paciente vai se comportar, né, diante dessa verdade, né? Então, principalmente os pacientes idosos, muitas vezes os profissionais, né, a equipe que está assistindo, ela tem que dialogar com a família, né, sobre o diagnóstico crônico de determinados pacientes idosos, né? Será que ele tem condições de enfrentar, né, esse diagnóstico? Onde a gente, né, sabe que muitas vezes o paciente, né, ele vem a óbito porque ele entra num estado depressivo, tá? E não pela doença crônica, tá? Então, nós como profissionais, né, temos que ter essa sensibilidade de ver, né, a situação do paciente, tá? A questão de traumas. Situações traumatizantes como sequestros, abuso sexual e violência são pontos chaves para o surgimento da depressão, principalmente em pessoas que têm antecedentes familiares da doença, né? Aquela pessoa, né, devido à predisposição. Quem já tem, né, os parentes de primeiro grau são mais predispostos a desenvolver determinados transtornos. Então, quando se junta essa predisposição a uma situação traumatizante, né, a um trauma, essa pessoa tende a desenvolver tanto o transtorno de estresse pós-traumático, como que a gente viu, né? E como eu até falei para vocês lá, também desenvolver aí a depressão. Abuso de álcool e outras drogas também é outro fator causal aí da depressão. O consumo de álcool e outras drogas, como maconha ou cocaína, são importantes gatilhos para a depressão. Essas drogas levam à sensação de euforia e, após algumas horas, o organismo sofre uma queda brusca de substâncias, o que explica porque a pessoa sente uma profunda tristeza após o uso de drogas. Além disso, usar essas drogas piora o quadro depressivo e a resposta ao tratamento da depressão. Tá? Então, veja bem, pessoal, como, né, o próprio slide falou aí, né, fazendo o uso dessas substâncias, o paciente, né, a pessoa, né, se sente feliz demais. Quando essa substância não está no corpo, né, que é o que a gente chama de abstinência, então o paciente ele tende a ficar com o sistema deprimido. Tá? A falta, por muito tempo, né, dessa substância, que o corpo ele já estava habituado, tá? Faz com que esse paciente, né, seja um futuro aí paciente depressivo, tá? Por quê? Porque a falta dessa substância, a abstinência vai trazer para a pessoa que a consumia uma tristeza profunda, tá? Não mais aquela alegria excessiva que a substância trazia, tá? Então, na realidade, é a falta da substância no corpo que vai ocasionar essa tristeza, e essa tristeza vai se tornar patológica, ocasionando aí a depressão. Então, o paciente, a pessoa, né, que consome essas substâncias e que parou, né, seja por vontade ou seja por questões de internação, né, a família internou, tá? Ela vai ter que passar por um acompanhamento psicológico, tá? Juntamente com o acompanhamento aí orgânico devido à abstinência, certo? Os sintomas, tá? Nós temos os sintomas relativos e relacionados ao humor. O paciente depressivo, tá? Com relação ao humor,
o que é que ele vai apresentar? Emotividade, choro fácil e frequente. Tá? Na maioria das vezes, não há uma causa real para este choro. A pessoa questiona: você está chorando por quê? Não sei. Tá? Estou chorando. Esse choro, pessoal, ele é reflexo da diminuição dos neurotransmissores. Angústia, ansiedade e sentimento de tédio. Em algumas literaturas, vocês vão até encontrar que o paciente ele sente a mente vazia. Tá? Daí essa explicação para esse tédio. Porque ao mesmo tempo que ele não tem uma energia para realizar determinadas atividades, tá? Daí ele fica, como se diz, sem fazer nada. Tá? Então, esse sentimento de não produzir, não fazer nada, não ter uma expectativa, traz essas angústias e essas ansiedades. A apatia, indiferença afetiva, tanto faz como tanto fez, certo? Ele não tem mais atitudes, ele não vai apresentar mais atitudes de fazer algo, de buscar algo, porque para ele, né, a vida não vai ter mais um sentido, tá? A anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer, ele não sente mais prazer em fazer nada. Daí a questão dele viver sempre deitado, olhando para o nada, né? Se diz até fitando para o nada, né? Irritabilidade aumentada e sentimento de falta de sentimento. Tá? A questão da irritabilidade, né? Porque ele prefere não escutar vozes, ele prefere o isolamento, ele prefere que ninguém venha conversar com ele, tá? E esse sentimento da falta de sentimento é porque o paciente ele não sente nada. Ele está, como é que eu posso dizer? Ele não sente alegria, tá? Ele não muda o seu comportamento de tristeza, ele está sempre na mesma, como é que eu posso dizer? No mesmo sentimento, né? Que é essa tristeza. Só que ele não consegue mais nem expressar essa tristeza, tá? É como se o paciente tivesse realmente, como se diz, Dalgal Rondo, né? Ele fala, é uma morte vivente, né? É como se ele tivesse morto psicologicamente, né? Apesar do seu corpo estar vivo, né? Dalgal Rondo, né? Que é o livro, né? Da psicopatologia. Ele, que eu trabalho esses slides nele, né? Ele fala muito essa questão, né? Da morte vivente e da vida da morte, né? É o paciente que ele vive, ele enfrenta a sua doença, mesmo a doença muitas vezes, né, querendo tomar de conta do paciente, tá? Mas o paciente consegue reverter esse quadro, tá? E a morte vivente é o paciente realmente, a doença tomou de conta, tá? A doença prevaleceu e o paciente agora só vive os sintomas. Ele não tem outra vida, né? É triste, né? Sintomas cognitivos e ideativos, baixo rendimento intelectual, né, déficit de atenção e de concentração, falta de fé, tá? É a questão dele sempre relatar que ele não vai melhorar, por isso que até as pessoas, né, com uma informação dizem que a depressão é a falta de Deus, tá? E se a pessoa, né, colocar Deus na sua vida, ela vai melhorar. Sentimentos de abandono e ou rejeição, sentimento de inferioridade, tá? Essa questão do sentimento de abandono e sentimento de inferioridade, né? É a pessoa que ela cria esse abandono e daí o isolamento, tá? Ela cria a inferioridade e daí o isolamento, tá?
Por isso que são sintomas cognitivos. Tá? Falta de sentido na vida, ou seja, ela tinha um sentido, só que esse sentido acabou. Tá? Talvez a morte de uma pessoa ou o afastamento de outra. Autoimagem negativa, por isso que ela não cuida da aparência. Pessimismo, desvalorização da vida, por quê? Porque ela tem pensamentos de morte, pensamentos negativos, sentimento de culpa e ideias suicidas. Tá? Daí a pessoa precisar realmente de observação. Ela não poder ficar mais sozinha. Expressão corporal é outro sintoma que nós temos aí. Cabeça baixa, peito embutido, né, aquela posição encurvada, coluna, né, encurvada, olhar desvitalizado, né, um olhar sem vida, sem nenhuma expressão, sem nenhuma reação ao que ela está vendo, despreocupação com a higiene pessoal e com a aparência, e movimentos lentos e contidos, tá? Essa questão desses movimentos lentos e contidos vem pela falta de energia, tá? E essa falta de energia ela é ocasionada pela própria mente, tá? Onde ela se sente sempre cansada, com peso no corpo. Ok, pessoal? Esses sintomas, né, que nós vimos aqui, eles são de uma depressão grave, tá? Porque, veja, nós vimos que a leve e a moderada, o paciente ele consegue ter uma vida normal, tá? Ele consegue fazer os seus afazeres domésticos, né? Ele consegue fazer os seus, né, afazeres de trabalho, tá? Ele tem relações, ele participa de grupos, ele se relaciona com outras pessoas, tá? Só que em tempos de crise, ele sente, certo? E daí intensifica-se o tratamento. No moderado, ele consegue tudo isso, só que em tempos de crise ele pode apresentar esses sintomas. Tá? Passando a crise, ele tem a sua vida normal, né? Mas sempre fazendo uso aí das medicações e da psicoterapia. Pacientes graves, eles vão apresentar todos esses sintomas e eles não têm, né, essa questão do convívio com outras pessoas, não tem o seu cotidiano, tá? Na realidade, eles vão viver a doença, não a sua vida, tá? O tratamento, ele é medicamentoso com antidepressivos, precisa-se de psicoterapia, tá? Para que o paciente consiga reagir a esses sintomas, consiga diminuir os pensamentos negativos, busque outros estímulos para que ele viva, porque os que ele tinha já se acabaram, tá? Procure se socializar, por isso que dentro da psicoterapia, com a pessoa depressiva, é muito usado a questão, né, do teatro, ai meu Deus, teatral, um teatro, tá? Eu quero dizer teatralização. E a questão da família, tá? A família, ela é bastante importante no sentido de não trazer, né, não criar para dentro deles, né, para o convívio, paciente e família, a questão daquela má informação, tá? E o paciente ser ignorado com relação aos seus sintomas, ao que é da própria doença. Tá? Então, a família ela precisa ser orientada com relação aos sintomas da doença, precisa ser orientada com relação a que eles precisam ajudar o paciente, tá? Eles não podem ir contra os sintomas da doença. Tá? Então, dialogar com o paciente, colocá-los em ambientes iluminados, né, porque o paciente muitas vezes ele quer escuridão, quartos abafados, né, ajudá-lo a cuidar da higiene, da alimentação, da aparência, tá? Então, a família no tratamento da depressão, eles são fundamentais, porque o paciente ele não quer mais viver, tá? E a família ela tem que ajudar esse paciente a reverter esse quadro, tá? Mínimo que seja,
mas não, são conquistas, né, que podem, né, fazer, que vão fazer muito bem ao paciente, né, algumas conquistas que se tem, tá? É por isso que quando, muitas vezes, já trazendo aqui para o paciente bipolar, né, imagine o paciente nesse quadro e, de repente, ele amanhece alegre, toma um banho, se veste muito bem e vai para a rua, tá? Então, para a família, esse paciente melhorou, né? Por isso que a gente entende, né, quando a família diz, não, ele melhorou, ele não precisa mais do CAPS, porque o paciente estava nesse quadro e, de repente, houve uma mudança, né? E daí temos que orientar a família com relação a que isso não é uma melhora, né? É um quadro de bipolaridade na fase de mania, ok? Mas isso já são cenas do próximo capítulo aí.